Muito bem. Você já esteve diante de alguma situação em que você precisou da ajuda de alguém e na hora em que você mais precisou te faltou essa ajuda e nessa hora também te faltou pessoas? E por faltar ajuda e pessoas, você se perguntou: e agora? E agora, meu Deus? Como é que eu vou fazer para resolver essa situação? Se até quem eu pensei que poderia me estender as mãos me negou ajuda. E talvez essa situação requer tanta urgência que a palavra que define hoje o que você precisa não é nem ajuda, mas socorro. E por você não conseguir achar uma solução para isso, você se pergunta: de onde, meu Deus? De quem? Eu posso estar falando com pessoas que dizem: eu não tenho ninguém com quem eu possa contar. E sinceramente, eu já tentei pedir ajuda a tanta gente, já tentei de várias formas resolver essa questão, que eu já nem sei mais por onde eu posso começar, eu já nem sei mais por onde possa vir esse socorro que eu preciso. Olha, essa palavra é para você. Olha o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Olha, essa palavra é para você. Você que precisa de um socorro, você que precisa de uma intervenção divina. Se você tem um problema e não tem podido contar com as pessoas para te ajudar, e diante de tudo isso você tem se sentido sozinho em meio a esse caos, e hoje pedir ajuda novamente te causa até uma certa vergonha, porque um dia você já até fez isso, você já contou para alguém pensando que iriam te ajudar, e ao invés disso ninguém te ajudou, e ainda riram dessa sua situação, caçoaram de você, pessoas brincaram com o seu problema. Se fosse desconhecido, você diz: olha, até estava bom, mas quem fez isso comigo não foi desconhecido não, foi gente conhecida, foi gente até da minha própria família. E por esse motivo hoje você vem tentando resolver sozinho, ou da maneira que você pode. Talvez nem da maneira que você pode, mas da maneira que dá. Gente que te desprezou, gente que te humilhou, que riram da sua condição. E de fato você vem tentando resolver as coisas do seu jeito. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Com Davi também foi assim. Davi esteve na mesma situação que você se encontra. E diante de uma situação ele também se perguntou: e agora? De onde me virá o meu socorro? E como você, Davi, ele também foi muito desprezado. Ninguém da família de Davi acreditava nele, nem os próprios irmãos, inclusive o pai. Só para você ter uma ideia, no dia da unção de um novo rei para Israel, Deus falou ao profeta: vai na casa de Jessé o belemita, que de lá me provia um rei. E o profeta foi. Chegando na casa, o pai chamou todos os filhos e colocou diante do profeta. E Deus não confirmou nenhum deles no coração do profeta, não testificou. O profeta veio de tão longe e segundo a palavra de Deus, Deus falou: vai lá, que de lá será escolhido um rei. O profeta foi e não era nenhum deles? Como assim? Deus falou que aqui vai sair um rei. Foi aí que o pai lembrou de Davi, que estava apacentando as ovelhas. Quer dizer, nem o pai, nem o próprio pai lembrava dele. E quando o mais velho, contra Golias? Outro episódio, os irmãos que eram soldados, faziam parte do exército de Israel, também zombaram e escarneceram dele. Nunca foi soldado, nem a armadura cabe nele, e ele está dizendo que com uma pedra ele vai derrubar o gigante, tirar a afronta de Israel. Quer dizer, Davi era alguém que para as pessoas não tinha relevância nenhuma. Davi, desde jovem, sabia bem o que era isso. Sentiu na pele o que é ser irrelevante para todo mundo. Sentiu na pele o que era ser irrelevante para todas as pessoas. Sabia bem o que era ser desprezado e rejeitado. Ele sabia bem o que era não ter ninguém para contar seus problemas. Sabia bem o que era não poder contar com pessoas. Mas em todas as vezes que ele precisou de Deus, Deus sempre foi e esteve com ele. Amém? E não será diferente nessa sua situação de agora. Não vai ser diferente. Então Davi, quando ele olhou para o monte e se perguntou: de onde me virá o socorro? Na hora,
A resposta veio da fé que estava dentro dele. Ele se questionou, ele se perguntou e a fé o respondeu. A resposta veio da fé que estava dentro dele, como a sua resposta também virá da fé que está dentro de você, amém? Você também sabe de onde ela vem, você também sabe de onde virá o seu socorro, e não vai ser de pessoas e nem de parentes. A fé que você tem dentro de você testifica agora da onde esse socorro virá. A fé testificou em Davi que o socorro viria do Deus que fez os céus e a terra, do Deus que ele já tinha e teve uma experiência. E a fé, ela sempre aponta na direção de Deus, e foi nele que Davi foi, e é nele que você tem que ir. O seu socorro virá desse mesmo Deus que você já teve outras experiências, e se você não teve, você vai ter a sua primeira com ele. Olha, creia que esse Deus é com você, assim como Davi creu. Davi olhou para aquilo que trouxe a resposta para ele. A fé o fez lembrar de Deus, e Deus o fez lembrar de toda a sua trajetória, de quantas vezes esse Deus já o tinha socorrido, de quantas coisas esse Deus já tinha feito por ele até ali. Por mais que o inimigo agora fosse diferente de todos, talvez o maior na vida de Davi, talvez o pior e mais forte de todos que ele tem enfrentado, porque você não vê Davi na Bíblia ficar pedindo socorro, pelo contrário, você vê Davi enfrentando o urso, você vê Davi enfrentando o leão, você vê Davi derrubando o gigante, perseguindo seus inimigos e vencendo a todos. Então isso nos leva a acreditar que o inimigo agora era talvez o pior e o maior que ele estava enfrentando. Então Davi lembrou que ele tinha um Deus que era com ele. Ele lembrou de Deus. Ele lembrou do Deus que desde quando ele era mais moço sempre o socorreu, sempre o protegeu, sempre foi com ele. Ele lembrou do Deus que fez, ele lembrou do Deus que faz. Porque eu te pergunto, quem foi que fez ele ter vitória quando ele lutou com o leão? O mesmo Deus que criou os céus e a terra. Eu te pergunto, quem foi que fez ele ter vitória quando ele lutou com o urso? Foi o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Quem foi que fez ele ter vitória quando ele derrubou o gigante? Foi o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Quem fez ele deixar de ser pastor de ovelhas para se tornar rei? Foi o Deus que criou os céus e a terra. Então agora, na sua pior fase, não seria diferente. Agora, na sua pior fase, não seria ninguém, não seria nenhuma outra pessoa, não seria nenhum outro Deus. Seria o mesmo que sempre foi com ele, seria o mesmo Deus que fez os céus e a terra e tudo na vida dele. E agora, voltando para você, diante disso tudo aí, diante de todos esses seus problemas e esses seus questionamentos, tu acha que vai ser diferente contigo? Então busque em Deus a solução desses seus problemas. Não busque em homens aquilo que você só vai encontrar em Deus. Não espere nada de ninguém, não olhe para pessoas, faça como Davi, olhe para os montes. Olhar para os montes é olhar para aquilo que vai fazer a fé responder você. Olhar para os montes é olhar para Deus, porque o nosso Deus é o Deus dos montes. Deus falou com Abraão aonde? No monte Moriá. Deus, quando desceu na época de Moisés, ele desceu aonde? No monte, o Monte Sinai. Deus, quando desceu fogo na época de Elias, desceu aonde? No monte, o Carmelo. Olhe para Deus, volte o seu olhar para ele. Davi entendeu que os montes eram o lugar onde Deus falava, aparecia e também respondia com fogo. Diga graças a Deus. Então, se você quer resposta, faça como Davi. Olhe para aquilo que representa Deus para você. Para Davi eram os montes, e para você? Quando eu preciso de um socorro, quando eu preciso de uma intervenção, eu olho para aquilo que representa Deus para mim, eu olho para a palavra, eu olho para aquilo que me faz lembrar de Deus, e quando eu vejo tudo isso aqui que está escrito, a minha fé, a minha convicção, ela aumenta ainda mais. Então não perca tempo olhando para aquilo que não te trará respostas, não perca tempo esperando de pessoas aquilo que só pode vir de Deus para a tua vida. Olhe para aquilo que representa Deus para você, faça isso, olha para a palavra, porque assim como ele fez os céus e a terra, fará coisas grandes em você e através de você também. Davi aqui já não era mais aquele menino, agora ele já era um homem. Ele sabia que era ele por ele e Deus com ele.
Não dava para ele ficar esperando de alguém se compadecer-se dele. A fé que temos, nós temos para isso, para dependermos somente de Deus. Diz assim: não dormitará aquele que te guarda. Quer dizer, Deus não dorme. Deus trabalha 24 horas por dia, 168 horas por semana, 30 dias no mês, sem folga, sem férias. E dentro desse tempo, Ele tem trabalhado por você, Ele tem trabalhado pela sua vida. Diz assim no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Quer dizer, Deus, além de trazer socorro, não dorme e também guarda a vida daqueles que o buscam, a vida daqueles que olham para Ele como o seu socorro. Ele é a sua sombra à sua direita. Nossa sombra está ligada ao nosso corpo. Assim como ela, Deus também está ligado àqueles que são da fé. Mas tem um detalhe: se Ele é a sua sombra, faça isso agora. Vai para um lugar que você possa ver a sua sombra. Estica o seu braço. Olhe para ela. Repara, enquanto você estiver parado, ela também vai estar. Agora, se você se movimentar, ela também vai se mover. Então se mova e você vai ver o agir de Deus também na sua vida. Ele é a sua sombra. Você parado, sombra parada. Ou seja, para Deus ser o teu socorro, ser o teu guarda, te guardar, você tem que agir. Então olhe para os montes, olhe para aquilo que te lembre Deus. Deus é a sua sombra e Ele está colado contigo, coladinho com você. Creia, Ele está contigo ao seu lado. Toda vez que você olhar para a sua sombra, você vai lembrar dessa palavra, você vai lembrar de Deus, você vai lembrar que Deus, Ele está com você, Ele está ligado a você. Agora se movimente, não fique parado, movimente a sua fé, porque se você movimentar a sua fé, você não tem noção do que ela é capaz de fazer. Olha, movimenta a sua fé, que Deus vai movimentar o poder, porque o que falta em muita gente é isso, é movimentação. Então se move, se mexa, se mova, vai na direção de Deus que Ele vai na sua direção. Amém? Não importa se você é desprezado, foi rejeitado, não importa se você tenha ou não com quem contar os seus problemas ou para quem contar para que eles sejam resolvidos. Se você olhar para Deus, Ele vai olhar para você. Se você vê Ele como teu socorro, Ele vai te socorrer. Se você vê Ele como seu guarda, Ele vai te guardar. E até quando você estiver dormindo, Ele vai ser com você, porque você dorme, mas Deus não. Olha, não importa se o seu inimigo ou o seu problema agora é maior do que todos os outros. Se Ele fez o céu e a terra, o que é para Deus resolver esse problema? O que é para Deus fazer isso por você? O que é para Deus te curar? O que é para Ele libertar você desse vício, salvar sua casa, sua família, seu casamento, salvar você? De quantas coisas Deus já te livrou sem que ninguém saiba, assim como Davi. Ninguém sabia que Davi tinha matado um urso. Ninguém viu Davi lutando com um leão. Poxa, pensa comigo, tem coisas que Deus já te livrou lá atrás. E se você já teve em algum momento uma experiência com esse Deus, por mais que aos olhos humanos seja difícil de se resolver esse problema de agora, esse Deus vai te socorrer. Talvez você diga, mas esse problema é bem mais complexo do que os outros que eu já enfrentei. Com Davi também foi um problema mais complexo que o outro, um desafio mais difícil que o outro. Primeiro foi a rejeição, o desprezo, depois um leão, depois um urso e depois um gigante. Por fim, um inimigo totalmente diferente a ponto dele pedir socorro. O mesmo Deus que fez lá atrás também fez agora e vai continuar fazendo. Não importa a complexidade desse seu problema. Os problemas mudam, aumentam de tamanho e de proporção, mas Deus não muda e continua sendo maior que todos eles. Deus foi contigo no simples, será contigo no mais complexo. Será sempre com você. Pode confiar. Olhe para Ele, olhe para a palavra dEle, olhe para as promessas. São mais de 8.000 promessas e com certeza dessas mais de 8.000, Deus também tem promessa para você. Pessoas podem te faltar no seu pior momento ou fase, mas Deus nunca estará em falta com você. Tenha essa fé e lembre-se, Ele é a sua sombra. Se mova, porque Ele é contigo, Ele vai te socorrer, tá bom? Olha, fique com Deus, fique na fé, no nome do Senhor Jesus.